juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar de nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Está posto um grande abismo. Lucas 16, 26, a parábola contada por Jesus do homem rico e de Lázaro na eternidade. Agora eu gostaria que os irmãos lessem também Gênesis capítulo de número 3. Livro de Gênesis capítulo 3. Abram comigo. Vou ler a partir do verso 23 de Gênesis capítulo 3. A queda do homem. Diz assim o texto: Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. 3:24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus o mandou embora do jardim do Éden. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do Éden uma espada flamejante. Lucas está narrando aqui uma parábola contada por Jesus, falando da eternidade. Lucas 16, 26. E nessa conversa entre Abraão, o rico, e Lázaro, vem essa expressão forte, que está posto um grande abismo entre os perdidos e os salvos. Esse abismo, ele foi construído lá em Gênesis capítulo 3, que também acabamos de ler. Com o pecado, com a desobediência, o texto bíblico diz, Deus diz que Deus expulsou do jardim Adão e Eva, os mandou embora. Se você ainda está com o texto de Gênesis aberto, capítulo 3, olha só o que diz o versículo de número 8. Ouvindo o homem, Gênesis 3, 8, e sua mulher, os pastos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O texto bíblico diz que todo final de tarde, Deus vinha conversar com Adão e Eva. A comunhão entre Deus e aquele primeiro casal era perfeita, diariamente, sem nenhum obstáculo. Eles dialogavam, eles recebiam a visita de Deus todos os dias. Agora, pela desobediência, essa comunhão que antes era perfeita está quebrada. Daí o nosso assunto hoje está posto, a partir de Gênesis 3, um grande abismo entre Deus e os homens. Irmãos, desde este dia, desde o Éden, o grande esforço do homem é transpor esse abismo e voltar para Deus. Voltar a ter um encontro com Deus. Como é que as pessoas têm se esforçado
para reencontrarem novamente Deus, para sentirem novamente comunhão com Deus. Um homem sai de Nova York, viaja 10.300 quilômetros até uma cidade distante do Oriente. E ele precisa fazer isso pelo menos uma vez na vida. E então ele vai se encontrar com o seu Deus. O homem anseia por esse reencontro. O homem anseia por se encontrar, por se reconciliar com Deus novamente. A alma humana pede isso. O índio levanta-se pela manhã, antes de qualquer atividade, vai à beira do rio, assiste o nascer do sol, levanta os braços, saúda o sol, o adora como um ser superior, e o sol então é o seu Deus. Mais uma alma, todos ansiando, buscando saltar esse abismo que foi criado ali no paraíso. Saltar e novamente se encontrarem com Deus. O escritor David Sims, que escreveu o livro O Poder Redentor da Graça, na página 73, conta a história de Evel Knievel, um dublê de filmes que tentou saltar o cânion de um rio na cidade de Idaho. E esse dublê de filmes se orgulhava de ter quebrado todos os ossos grandes do seu corpo, menos o osso do seu pescoço. No dia do grande feito, Evel mostrou na televisão para todos um cheque de $6 milhões, que era parte do cachê que ele receberia por voar com sua moto de um lado ao outro daquele cânion. Era o grande desafio de sua vida. Porém, a sua moto voadora não conseguiu atravessar aquele abismo. Ele caiu antes do meio do caminho, foi resgatado por um helicóptero e então, muito envergonhado, procurou esconder-se, parar de falar dos seus grandes feitos. A Enciclopédia Britânica, naquela época, descreveu este evento como o fracasso mais espetacular do mundo. E a realidade das pessoas, dos homens hoje, tentando de todas as formas, de todas as maneiras, saltar esse abismo que está posto entre Deus e os homens. E procuram, de várias maneiras, fazer isso. Vamos para Hebreus, para entender um pouco mais disso que se passa na alma, no coração do homem. Em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, nós lemos assim a palavra de Deus. Hebreus, lá no Novo Testamento, depois de Timóteo, não é tão difícil de encontrar, o telão também ajuda você. Hebreus 4:14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus aqui
está nos falando do trabalho, do ministério do sacerdote no templo ou na sinagoga, onde acontecia o culto judaico. Então, o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. Ouvia Deus, vinha diante do povo e ministrava aquilo que Deus lhe tinha falado. Agora, Hebreus 14 diz que existe um sumo sacerdote, que existe um sacerdote maior, um sacerdote sem pecado. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita aos judeus. Então eles entendiam muito bem essa ideia de culto na sinagoga. Essa tarefa do sacerdote em levar o povo a Deus, trazer Deus ao povo, fazer essa ponte. E o texto diz que existe um sumo sacerdote e que pode fazer muito mais além do que aquele sacerdote humano ali no culto judaico. No Velho Testamento, os homens, os sacerdotes, eram falhos e precisavam oferecer sacrifício primeiro por eles. Jesus, o próprio Deus, não precisa, sem pecado, soberano, sem fraqueza, não precisa oferecer sacrifício por ele mesmo. No Velho Testamento, o sacerdote era um homem limitado. Um dia ele morreria. Jesus, diz Hebreus 4,15, sem pecado, pode fazer uma obra ilimitada, além do sacerdote ali no templo. No Velho Testamento, o sacerdote servia no templo, em Jerusalém, em uma hora determinada. Hebreus 9 diz que Jesus veio dos céus para amar, para servir e entrou neste mundo para nos salvar. No Velho Testamento, o sacerdote precisava oferecer sacrifícios repetidamente. Jesus, diz Hebreus 10, 12, morreu uma vez, o suficiente para a nossa salvação. Então, a ponte que resolve o problema desse abismo entre Deus e o homem, a ponte é Jesus. Falando sobre esse assunto, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta a Deus, ninguém passa para o outro lado, ninguém consegue passar esse abismo, voltar para o Éden, se não passar por mim. Jesus é a única ponte, é o único jeito de passarmos o abismo espiritual que nos afasta de Deus. Só Jesus. Então, várias tentativas, esforços para se encontrar com Deus, pular esse abismo, ao longo dos anos têm sido feitas. Várias tentativas. Mas a única que resolve, a única que nos leva lá para perto de Deus novamente, para o Éden novamente, é Jesus. E hoje, quando nós vamos comer do pão, beber do cálice, nós estamos lembrando de Jesus, dessa ponte. Havia um abismo, está posto esse abismo. Só Jesus pode nos levar de volta para Deus.
quando ele vem a esse mundo, quando ele morre ali na cruz, em nosso lugar. Abismo espiritual, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 3. Abismo que foi criado lá no Éden. Foi criado pela desobediência do homem. Permanece e permanecerá até a volta de Jesus. Até a volta. Repito Lucas 16. Está posto um grande abismo. Vocês não podem passar daí para o nosso lado. Daqui também não dá para passar para o lado de vocês. Jesus está falando sobre céu e inferno. Sobre o que nos aguarda na eternidade. E aqui caberia até uma pergunta. De que lado do abismo você vai estar? Do lado de lá, perdido, ou aqui, junto com Jesus? Na eternidade, há uma agravante, uma série agravante. Esse abismo é intransponível. Nos dias de hoje, na era da graça em que nós estamos vivendo, Jesus Salvador, a graça de Deus espalhada sobre todas as cabeças, nesses tempos, ainda esse abismo é possível passar ele, transpor ele, ir para o outro lado, enquanto aqui nessa vida, enquanto aqui nesse mundo, através de Jesus. Depois, será intransponível. Está declarado na palavra. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Hoje, ainda há tempo. Hoje ainda há oportunidade de transpor esse abismo espiritual através de Jesus. Somente através do nosso Salvador Jesus. Só através dele que podemos fazer esse reencontro, acontecer esse reencontro de Deus e o homem, de Deus e o nosso Salvador, ou através do nosso Salvador, Jesus Cristo. Somente através dele que morreu na cruz para ser o nosso grande, o nosso maravilhoso Salvador. É comum ouvirmos, principalmente quando o assunto é morte, que uma pessoa sempre diz: morreu, acabou tudo. Desse mundo não se leva nada. É muito ouvido isso. Desse mundo não se leva nada. Eu gostaria de dizer a você que está me ouvindo nessa manhã que tem uma coisa que a gente leva deste mundo: a consciência. Aquele homem rico tinha consciência de que estava perdido, que estava no inferno. Lázaro tinha consciência de que estava salvo. Sim, deste mundo se leva pelo menos uma coisa: a consciência. A consciência. De que lado desse abismo você se encontra? De que lado? De que lado?
estamos chegando ao momento de celebrarmos mais um Natal, a vinda da ponte de ligação nossa com Deus, a vinda de Jesus. E aí ele nasce naquela manjedoura, naquela madeira, ali na estrebaria. Passados 33 anos, ele morre também na madeira, na cruz, por nós, para ser o nosso Salvador. Ele é a ponte. Ele é a única ponte. E é linda essa identificação de Jesus conosco. Ao nascer naquela estrebaria, naquele lugar simples, ele se identifica conosco, com a nossa pobreza espiritual. Nos mostra o quanto necessitamos dele. E aí nós lemos em 2 Coríntios capítulo 2. A palavra de Deus diz hoje assim para nós: agora é o tempo favorável. Agora, hoje, é o dia da salvação. E a pergunta continua incomodando. A pergunta continua no nosso coração. A pergunta continua latejando na nossa mente. De que lado desse abismo você se encontra? Está posto um grande abismo. Quem está daquele lado não pode passar para este. Quem está deste lado não pode passar para aquele lado. Qual é o ensino de Jesus nessa parábola? O seu destino na eternidade. Você decide aqui, nessa vida, nesse tempo. Hoje é o dia, diz Coríntios, o dia da salvação. Você resolve aqui. Você não terá outra oportunidade para resolver a maior de todas as questões da vida. Onde eu vou passar a eternidade? Onde eu vou passar? Como eu disse, dentro do coração das pessoas, seja de qualquer classe social, de qualquer poder aquisitivo, há um clamor pelo eterno, pela eternidade. Queria lembrar você, então, desse abismo, e que para transpor esse abismo, só pelo caminho Jesus. Se você já transpôs, dê graças a Deus por isso. Louve a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, eu lembro você do texto de 2 Coríntios. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Um dos grandes males que o pecado fez em nossa vida, só fez coisas erradas, né? Só nos estragou. Obra de Deus, obra-prima de Deus, nós, o ser humano, foi estragado. Um desses estragos chama-se procrastinação. Nós procrastinamos, nós deixamos para amanhã, nós deixamos para a semana que vem. Nós estamos deixando coisas agora de novembro, dezembro, nós não vamos mexer com isso, nós estamos deixando para o ano que vem. Quando deveríamos resolver hoje. Fazemos isso com muitas coisas, inclusive com o nosso maior bem, a nossa alma.
resolver o nosso problema espiritual. Nos preocupamos com todos os tipos de problemas. Queremos a solução para todos. Alguns buscamos a solução para todos. Nos esquecemos do principal. O cuidado com a nossa alma na eternidade. Insisto na pergunta: onde você vai passar a eternidade? De que lado do abismo você estará na eternidade? Se com Jesus, durante a ceia agora, comendo desse pão, bebendo desse cálice, se com Jesus, então esse é um momento de gratidão. Agradecer pela grande salvação que Jesus veio nos dar. Ele dividiu o pão ali na mesa com os apóstolos e disse: esse é o meu corpo, pegando do pão, que é partido por vós. Mateus 26, 26. Pega do cálice: este é o meu sangue, vai ser derramado por vós. A ponte está colocada. Passar por ela depende de você. Resistir, passar por ela, é decisão sua também. É decisão sua também. Hoje é tempo de salvação. Hoje é o dia favorável, diz a palavra de Deus. Não brinque com o seu maior bem. Sua alma. Não se desvie disso. Você tem que estar preocupado, tratado, resolvido todo tipo de assunto. Queria que você desse atenção. Onde você vai estar na eternidade? Abaixe sua cabeça em oração. Está posto um grande abismo. Mas Deus é maior do que este abismo. E Jesus é o sacerdote perfeito, que pode nos levar, único capaz de nos levar de volta para o Éden. O único. O único. Você já tem esse Jesus Salvador na sua vida? Você tem certeza que na eternidade vai estar com o Senhor? Então agradeça a Deus por isso agora. Se você ainda não tem essa certeza, eu repito, Jesus é o caminho. Nós anelamos, fazemos de tudo, todas as tentativas o homem faz para saltar esse abismo espiritual. Mas sozinhos nós não conseguimos. Precisamos de Jesus para voltarmos a Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído, da presença do Senhor. Mas pela desobediência caímos de lá. O abismo foi colocado. Jesus vem para ser a ponte de ligação. Entregue o seu coração a Jesus agora. Esse é o meu sangue, diz Jesus, que é derramado por vós. Esse é o meu corpo que é moído por vós. Isso é amor demais, que a gente não consegue descrever. Não consegue, não tem palavras para explicar o infinito amor de Deus por nós. Pensando, irmão, em tudo que Jesus passou ali na cruz, para ser esta ponte de ligação, levar a gente de volta para o paraíso na eternidade, nos levar de volta para junto de Deus,
pensando em tanto amor, pegue desse pão, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor agora. E aí no silêncio do seu coração, um coração agradecido, coma desse pão. O texto bíblico diz também que Jesus pegou do cálice e profetiza sobre o que vai acontecer em menos de 24 horas. Esse cálice representa o meu sangue que daqui a pouco vai ser derramado por vocês, como de fato aconteceu. No dia seguinte a esta fala de Jesus, sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue corre no nosso corpo para a purificação. A principal função do sangue é nos purificar, tirar todas as impurezas, para termos uma vida saudável. Jesus nos diz hoje de manhã, o sangue tem poder de tirar todo, nos purificar de todo o pecado. Com o coração agradecidos, irmãos, por isso, por tanto amor por nós, bebamos deste cálice. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce, maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você.